Meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e estou aqui hoje para fazer alguns comentários sobre os coerentes resultados da política de juros altos no combate à inflação. Eu acho que vocês estão percebendo, né? Eu estou constantemente voltando ao assunto, que é um assunto muito importante, é um assunto muito técnico, e eu quero ver que com isso se populariza esse assunto. É um absurdo o que é que está acontecendo com a política de juros altos. Na quarta-feira passada, a semana passada, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, aumentou a taxa de juros que ela vinha descendo. Ela vinha descendo, né? E aí o Roberto Campos ficou muito incomodado com o crescimento da economia brasileira. O crescimento da economia brasileira é 2,5%. Pode crescer 2,5% esse ano. Agora, um país que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, tem 250 milhões de habitantes, tem o maior rio do mundo, tem o maior aquífero do mundo, não tem vulcão, não tem deserto, não tem nevasca, não tem gelo. Um país abençoado por Deus. Um país que tem um agronegócio que alimenta o mundo. Esse país crescer 2,5% é um absurdo. Inclusive porque crescer 2,5% num país como os Estados Unidos, relativamente bem. Não é muita coisa, mas é um país gigante, né? A China cresce 5%. O Brasil crescer 2,5% é de uma estupidez que não tem tamanho. E a política de juros altos, meus amigos, pode olhar. Qual é o efeito da política de juros altos? O efeito da política de juros é aumentar, né? Claro, aumentar a taxa de juros, aumentar a despesa financeira das empresas, aumentar o ganho dos investidores nos títulos do governo, então, para tirar recursos da economia e, com isso, reduzir a pressão da demanda. Esse que é o objetivo principal. Ou seja, reduzir o crescimento da economia. Reduzindo o crescimento da economia, reduzindo o crescimento das empresas, óbvio, reduz o crescimento das empresas, depois reduz o crescimento da economia. Num país que passa fome, num país de miseráveis, tem alguma lógica nisso? Só tem a lógica que eu estou dizendo no título. Os coerentes resultados da política alta no combate à inflação. A política de juros altos é feita não combater a inflação, para fazer essa concentração de renda que nós estamos vendo aí. É isto que ela é feita. Ela tem o objetivo de concentrar a renda, beneficiar o sistema financeiro e os rentistas. Olha só, as empresas. Ele mandou também com um recado. Desculpe, Marquinhos, eu vou ter que buscar o jornal, porque está truncado. Está truncado. Licença aí, Paulo. A, cem- a 150. Estava assim. Estou aqui com o jornal na mão.
Ok, desculpe aí, mas foi rapidinho. As 150 maiores empresas do mundo somaram juntas um lucro de 1,8 trilhão de dólares nos últimos 2 anos. Olha só. E se você olhar dessas 150 maiores empresas aí, eu tenho a impressão, 10% das empresas, ou seja, 15, somam perto de 1 trilhão. Somam perto de 1 trilhão. A concentração de renda é brutal. E através da política de juros altos, é um negócio fantástico para combater a inflação. A fortuna dos 5 maiores bilionários do mundo mais que dobrou desde o início dessa década e 60% da mulher ficou mais pobre. Agora, por que você acha que essa coisa acontece dessa maneira com os juros altos? Porque tem dois caminhos aí, que é absurdo. Primeiro, a inflação é provocada. Ela vai sendo provocada pelo aumento de preços, tá certo? Pelo aumento de preços, pelo crédito acelerado, os bancos soltando crédito à vontade, tá certo? Então, a inflação é construída. Quem ganha? São essas 150 maiores empresas do mundo e são os bilionários que ganham com isso. Ao cooperarem com o desenvolvimento da inflação. E aí chega um determinado momento que a inflação começa a atrapalhar os lucros, começa a atrapalhar os ganhos, né? A inadimplência, uma série de coisas, né? O futuro fica mais incerto. Então, eles se propõem a combater a inflação. Como? Através de juros altos. Quem é que ganha com juros altos? Ora, eu pego o título do governo, o governo pega os títulos, bota lá, aumenta a taxa de juros. Quem é que está ganhando? Quem está ganhando são os bancos, o sistema financeiro, os rentistas, as maiores empresas do mundo, que são rentistas também. E quem está pagando? O resto da população. Esse 60% é que está pagando. É um absurdo. E outra coisa, só tem essa política? Tem uma política que é muito mais justa, muito mais proativa. É a política onde você é usada pelos Estados Unidos desde 1929, até recentemente, onde ele coloca a taxa de juros mais baixa do que a taxa de crescimento da economia, significando que você, tomando empréstimo com taxa de juros baixas, você aplicando na economia, ela trazendo um retorno maior do que a taxa de juros, ela se paga. E aqui não, meu amigo. O Brasil paga juros, quanto é que está agora? Nem sei, 11,75? É, não, 10,75, 10,75. Que absurdo, 10,75. Quando o Brasil cresce? 2,5%. 10,70, 8,5%. 8,5% de juros negativos. Ou seja, despesa mesmo é 8,5% de juros. Tá certo? Já que a taxa de juros é 10,75 e a taxa de crescimento é 2,5%, 2,5 para 10 são 7,5, 7,75. É uma enormidade, é brutal. Como é que esse país pode crescer? Não pode crescer. O Brasil não pode crescer e está condenado a não crescer por muitos anos dentro de uma política desse tipo. E não sai disso. Tem 40 anos que a gente faz isso. 40 anos que o Brasil não cresce, 40 anos que o Brasil adota a política de juros altos, que tem na cabeça desses economistas que comandam a economia brasileira e do mundo. O mundo é assim também. Mas no Brasil, que é um país emergente, isso é um desastre. Agora fica o senhor, né, Roberto Campos Neto, recebendo premiação de maior presidente, ou melhor presidente do mundo. Por quê? Porque tem a taxa de juros mais alta do mundo. A taxa de juros mais alta do mundo, o Brasil atinge várias vezes na mão do Roberto Campos Neto.
É por isso que ele várias vezes foi, não, foi homenageado como o melhor presidente de Banco Central do mundo. Porque não, ele não combate a inflação, ele não faz a economia crescer, ele não aumenta os empregos. O que é que o Roberto Campos faz? Aumenta a taxa de juros, aumenta o ganho do sistema financeiro. Então, ele é um advogado do sistema financeiro. Ele está a serviço do sistema financeiro brasileiro, não do país, não do povo brasileiro. Eu não estou falando do Roberto, Roberto ele está no momento. Qualquer um que assumiu fez isso. Eu vi o Paulo Guedes justificando a política de juros altos, e não era isso? Será que não tem outra ideia? Será que não tem? E, além disso, mostra uma falta de conhecimento total do que ele deveria saber. Por exemplo, eu acho que o engenheiro não pode se formar sem saber muita matemática. Os economistas também não deveriam se formar sem saber muita economia, sem saber o que é a teoria da partida dobrada. E os economistas não sabem. E nós pagamos o pato por essa falta de formação. E essa falta de formação está na gênese do próprio economista, que teoriza a contabilidade, que ele acha que é um no-brainer, uma ciência no-brainer, que é simples demais, mas que eles não sabem. Só a contabilidade poderia, o conhecimento contábil, poderia, é, poderia mostrar os efeitos da política financeira. A política financeira, a política monetária é muito complexa para um profissional que não tem conhecimento de contabilidade e teoria da partida dobrada. Como é que alguém pode entender de moeda sem entender de política, da teoria da partida dobrada, da contabilidade? É por isso que os economistas não têm definição. É raro você pegar um economista que sabe o que é moeda. Inflação. Por que que os economistas não definem o que é inflação? Não sabem o que é inflação? Quando a gente pega qualquer economista, qualquer não, economistas de renome no Brasil, como Roberto Campos, o avô, dizia que inflação era o quê? Era pressão monetária. O próprio Friedman dizia isso também. Daqui a pouco, crise de 2008 mostra que a inflação não tem nada a ver com a quantidade, com a quantidade de moeda. E nisso desaparece a teoria quantitativa da moeda. E esse cara não bota nada no lugar. Fica contestando aí quem traz ideias novas para seguir em frente à economia. Ok? Eu acho que existe muito isso. Existe uma cabeça muito fechada. Os caras só pensam em passar. Eu vejo economista dizendo aí que que a moeda fiduciária pode ser comprada como uma mercadoria. Mercadoria? Moeda fiduciária? Putz. A moeda fiduciária não tem é, nem valor, né? Ela não tem, esqueci agora, mas a moeda fiduciária nem reserva de valor tem. O que reserva de valor é quando você tem uma moeda, por exemplo, uma moeda de ouro, né, qualquer, e você guarda ou deposita no banco ou qualquer coisa desse tipo. E aí mexeu o governo diz, não aceita mais essa moeda, vamos trocar por outra moeda. Aí você perde? Não. Você pega ali a sua moeda, bota aquilo em peso e vai vender. Vende no peso. É essa que é a reserva de valor. Então, a fiduciária não tem. Não tem não tem valor intrínseco. É a palavra que eu estava buscando e não achava. Não tem valor intrínseco. Então, ela não pode ter reserva de valor. Isso tudo existia no passado.
como existia no passado, que você poderia reduzir a pressão da demanda oferecendo títulos públicos do governo. Hoje não pode. Por quê? Porque os títulos públicos do governo são tão, são tão líquidos quanto a própria moeda. São até chamados de moedas remuneradas, os títulos do governo. Então tem que pensar que a coisa está andando, não ficar com a cabeça no passado, preso no passado. E isso só faz ferrar com a economia e com o povo, né? Como é que você vê que sua política, desde de março de 21, essa política de juros altos fracassou totalmente? Chegou a 10, 13,75 a taxa de juros e não resolveu o problema da inflação. Aí você vê que não resolveu agora em março, o que que você faz? Se aumenta novamente, aplica novamente uma política de juros. Quer dizer, ainda bem não acaba de morrer a política de juros altos, pela inutilidade dela, pelo prejuízo extraordinário que E o prejuízo se reflete aqui, ó. Quem ganha esse prejuízo? São as fortunas dos 5 maiores bilionários do mundo. São as maiores empresas do mundo é que ganham esses juros altos para combater a inflação. Será que esse pessoal não pensa nisso? Eu acho que não, porque a grande maioria dos economistas, o mito deles é o Paul Volcker. O Paul Volcker pegou a inflação que estava nos Estados Unidos na casa de 2 dígitos. Ele levou a taxa de juros de 2%, parece, se não me engano, não me lembro mais, até, acho que 18%. Liquidou a inflação. Acabou com a inflação, mas a economia brasileira, a economia americana foi para o buraco, foi para o azeite. Levou 5 anos para se recuperar. 5 anos mais do que isso, para se recuperar do tombo levado aplicado pelo senhor Paul Volcker. Arrogante, incompetente, porque isso é incompetência. E insensível. Não é possível que ele não sabia que ele ia quebrar os países emergentes. Os países emergentes estavam de dívida até o pescoço em dólar devido à crise do petróleo. E esse senhor, que deveria estar na cadeia, devia ter sofrido na cadeia, devia ter ido para a cadeia. Como é que se faz isso? Gerou uma crise enorme nos países emergentes. Pessoas passaram fome, perderam emprego, empresas que se acabaram, que se liquidaram. Foi culpa do senhor Paul Volcker. Isso ninguém lembra, só lembra que ele quebrou a inflação. Ora, meus amigos, é mesmo você levar um paciente para o hospital, o cara está com febre, você mata ele. Mata e diz: olha, a febre acabou. Está friozinho. É um absurdo, falta de humanidade. Esse cara, eu acho que o Paul Volcker deveria ser condenado na época à cadeira elétrica. Tal foi a estupidez que ele fez, botar taxa de juros. Acho que chegou a 18%, alguma coisa perto disso. Mas que foi 2 dígitos, foi e muito alto. E que quebrou o mundo, quebrou. Os países emergentes, sobretudo. Imagina a fome que esse cara espalhou pelo mundo. Para, na sua arrogância, dizer: eu sou macho, vou botar as taxas de juros lá em cima. E tem uns verdadeiros imitadores do Paul Volcker e se acham felizes por causa disso. Essa do Roberto Campos aí devia ter pensado um pouco, cara. Pensado um pouco a respeito do que está acontecendo na economia. E outra coisa, só tem taxa de juros altos? Por que não colocar taxa? Nem dá. É uma discrepância tão grande. A taxa está em quanto? 10,75. O crescimento está em 2. Como é que eu posso botar uma taxa de juros mais baixa, né, do que o crescimento?
Se o crescimento está em 2,5, a taxa de inflação está em 10,75, como é que eu posso fazer isso? Vai levar 10 anos para fazer isso. De outra maneira, por que eu não controlo o crédito? Né? O crédito é injeção na veia. Por que não controla o crédito? Pode o crédito sair aí bonitinho, com a taxa razoável de juros. Claro, o crédito pertence a quem? Ao sistema financeiro. Quem fizer isso não vai ser presidente do Banco Central, ok? Bom, meus amigos, eu estou realmente decepcionado com tudo isso e vejo cada vez mais o barco se afundando e o tempo está passando, principalmente o meu. Ok? Abraço e até a próxima. Tchau, meus amigos.